Olá pessoal, vamos então para a nossa aula número 5, tá? Sobre carta psicométrica. Bom, o que a gente vai ver aqui, né? Qual que é a ideia? É, Na última aula, na última e penúltima aula, nós falamos sobre propriedade psicométrica. E aí, a gente viu que existem várias equações aí, dependendo da propriedade que eu quero encontrar. Então, por exemplo, para encontrar temperatura de ponto de orvalho, eu tenho que checar qual que é a pressão parcial de vapor, e aí, né, para aquela pressão parcial de vapor, eu tenho uma temperatura de saturação, que é conhecida como temperatura de ponto de orvalho. A gente viu como calcula também a umidade absoluta, né? Então a gente viu que existe, né, uma relação entre as pressões e também viu, né, que se eu usar um psicrômetro, onde eu vou ter temperatura de bulbo seco e bulbo úmido, para eu encontrar a umidade absoluta do local, eu preciso calcular a umidade absoluta para a temperatura de bulbo úmido, né? Que dá um certo trabalho, né? Então, o que a gente percebeu, né, usando as equações, é que as equações conseguem mostrar para a gente como que eu consigo, né, como eu consigo encontrar as propriedades e o que significa a propriedade, né? Então, o que tem por trás disso. Porém, é bastante trabalhoso, né? A gente utilizar as equações para um projeto. Então, normalmente a gente usa uma carta psicométrica. O que a gente tem na carta? Na carta, a gente tem todas as propriedades psicométricas referentes a uma certa posição, né, a certa altitude. A gente vai ter na carta psicométrica entalpia da mistura, a gente vai ter temperatura de bulbo seco, de bulbo úmido, temperatura de ponto de orvalho, vai ter a umidade relativa e a umidade absoluta, tá? Só que sem precisar fazer conta. Então a gente precisa simplesmente, né, conhecer dois parâmetros e aí, a partir disso, a gente consegue encontrar todos os outros. Então vamos lá. Então, a carta psicométrica, né, nada mais é do que um gráfico que relaciona a temperatura de bulbo seco, a temperatura de bulbo úmido, a temperatura de saturação, a umidade relativa, a umidade absoluta e a entalpia em determinada pressão atmosférica. Exatamente o que, né, já foi dito. Cada localidade deve ter seu diagrama psicométrico, devido às diferenças de pressão atmosférica existentes. A gente viu, né, pela lei de Dalton que a pressão total é a pressão, né, a soma das pressões parciais. Então, no caso, né, a pressão parcial de ar seco mais a pressão parcial de vapor. Portanto, né, se eu mudo a altitude, né, tá, então eu mudo a pressão do local e aí eu vou ter, né, variações desses dois parâmetros, ok? Tá? A gente vai perceber que, na verdade, a gente não tem para cada posição, mas a gente tem para posições estratégicas, né? Então, a Ashford, que é uma sociedade americana para refrigeração, ventilação e ar-condicionado, ela tem, e é, né, a entidade mais importante aí na parte de refrigeração e ar-condicionado, tá? Ela disponibiliza 7 tipos de carta, né? Então ela tem, as cartas são nomeadas, né, pelo seu número, então carta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Existem outras cartas, tá? A gente está aqui falando de uma, né? Mas todas elas são similares, né? A gente está falando aqui de uma referência, né? Então, por exemplo, a carta número 1, ela é para uma altitude de 0 metros, ou seja, no nível do mar, onde a pressão atmosférica é 101,325 kPa. E aí essa carta, a faixa de trabalho dela, né, ou seja, o que tem dentro dessa carta, vai de 0 a 50 graus Celsius. Mas eu também tenho uma outra carta, que é a carta número 2, também no nível do mar, aonde as temperaturas, né, a faixa de temperatura é diferente, vai de -40 a 10 graus. Então, por exemplo, para nós aqui no Brasil, a gente vai usar uma carta de 0 a 50, mas, por exemplo, para uma pessoa que está trabalhando em sistema de climatização nos Estados Unidos, por exemplo, ele vai precisar, né, para um aquecimento de -40 a 10, tá? Temos também
uma carta que é número 3, também para o nível do mar, onde a faixa de temperatura vai de 10 a 120 graus Celsius. Então depende do que você vai trabalhar, né? Tá? Lembra, psicometria não é só para ar-condicionado, né? Existem outras aplicações. No caso do nosso curso, é para climatização. Ok, aí temos a carta número 4, também no nível do mar, que vai aí de 100 a 200 graus. Depois temos mais três cartas. Número 5, 750 metros. Então, por exemplo, trabalhar em São Paulo, trabalhos em Belo Horizonte, vão utilizar uma carta 750 metros. Óbvio que se tiver uma carta para a posição, melhor, mas a diferença vai ser muito pequena, né? Lembra que por um gás, né? Por um gás, para eu perceber uma variação de pressão, a altitude, né, essa coluna de fluido tem que ser bastante grande, né? Tá? Então, a gente não vai num prédio, né, por exemplo, e não sai do térreo e vai para o primeiro andar e sente uma variação de pressão, tá? Simplesmente porque isso não acontece, né? Tá? Eu não saio do térreo e vou para o 20º andar e sinto uma variação de pressão. Por quê? Porque a altitude ainda não é suficiente, ok? E a gente tem cartas também a 1.500 metros e a 2.250 metros. Tá? Então são essas as cartas que essa entidade disponibiliza, mas existem outras cartas de outras empresas, mas o mais usual para a gente, né, para nós aqui na América do Sul, né, são a carta número 1, tá? E a carta número 5. Tá? Essas duas cartas são as cartas mais utilizadas aí por nós, né? Bom, como é que se comporta essa carta? O que, que tem dentro dela? Então, dentro desta carta psicométrica que tem esse formato aí, né? Tem esse formato que está sendo apresentado aqui. Eu vou ter algumas linhas que são linhas verticais. Essas linhas verticais são minha temperatura de bulbo seco. Tenho também dentro dessa minha carta, né? Estas curvas aqui que são a minha umidade relativa. Então, aqui, deixa eu notar, esse aqui é o meu 100%, ou seja, meu vapor saturado, né? Conforme eu vou andando para essa direção, a umidade vai diminuindo, né? Tá? Aqui na temperatura de bulbo seco, conforme eu vou andando para a minha direita, a temperatura vai aumentando. Conforme eu vou andando para a minha esquerda, a temperatura vai diminuindo. Na umidade relativa, conforme eu vou descendo, a umidade vai reduzindo. Aqui é a temperatura de bulbo úmido, são essas linhas aqui, então conforme eu vou subindo aqui, a minha temperatura de bulbo úmido vai aumentando. Meu ponto de orvalho, então o ponto de orvalho são linhas horizontais, tá? São linhas horizontais e conforme eu vou subindo aqui, ela vai aumentando, tá? Aqui o meu volume específico, conforme eu vou caminhando nessa direção, ele vai aumentando. Aqui, minha razão de umidade nada mais é que umidade absoluta, tá? Então, o meu ponto de orvalho, eu vou enxergar ele quando? Quando eu vou pegando na linha horizontal e caminhando para a minha esquerda. Então, ele está aqui, né, na linha de saturação, eu vou horizontalmente e encontro ele aqui. Para encontrar minha umidade absoluta, horizontalmente para a minha direita, e encontro ele aqui, ok? E a entalpia são estas linhas aqui, né, que passam da saturação, depois que passou da saturação, e aqui estão as minhas linhas de entalpia. Então, né, as unidades estão anotadas aqui, tem grau Celsius, porcentagem, grau Celsius, isso porque a gente está falando do sistema, né, nosso sistema métrico, um sistema internacional, mas poderia ser em outra unidade, tá? Então aqui, um exemplo, né, que essa aqui é a carta número 1, tá? Então, a carta número 1 para uma pressão de 101,325 kPa, certo? Tá? E aí, aqui ele diz, né? Nível do mar, né? Tá bom? Esta aqui é a carta, deixa eu só mudar aqui meu... Aqui está a carta, né? Então, aqui embaixo a gente tem a temperatura de bulbo seco, então ele sai de 0 e vai até
até 50. Todas essas linhas verticais aqui são de temperatura de bulbo seco, ok? Aqui, minha umidade relativa, então aqui é 100% de umidade relativa e conforme eu vou descendo, você vai percebendo aqui, ó, 90%, 80, 70, 60, 50, 40 e assim vai até 10% aqui, ok? Depois, aqui eu tenho minha temperatura de bulbo úmido, que são essas linhas tracejadas aqui, ó, né? Essas linhas tracejadas são a temperatura de bulbo úmido, ok? Continuando aqui, ó, a partir aqui, né, depois que eu saio aqui do 100% de umidade relativa, continua a linha aqui, ó, e vai me dar entalpia. Então aqui está a minha entalpia, ok? Estas linhas aqui são meu volume específico, então 0,88 metro cúbico por quilograma, 0,89, 0,90 e assim vai embora. 0,91, 92, todos aqui. Se eu caminhar aqui, por exemplo, neste ponto aqui, se eu caminhar horizontalmente para a minha direita, aqui está a minha umidade, tá? No caso aqui, a umidade está sendo dada em grama por quilograma de ar seco. Por isso que a gente está vendo 12 aqui. 12 gramas de vapor por quilograma de ar seco. Se eu caminhar desse mesmo ponto aqui horizontalmente para a minha esquerda até chegar na linha de saturação, aqui eu pego a minha temperatura, tá? Então, por exemplo, no caso aqui, ó, no caso eu tenho aqui para este ponto, né, tá? Eu tenho 15 e 16, aproximadamente aí, né, aproximadamente 17, tá? 17 graus Celsius. Um pouquinho menos de 17, tá? Então, só aproximando aqui, 17, 18, 19, aqui é 20. Se eu quiser saber exatamente quanto está dando, é só na saturação depois descer aqui verticalmente até chegar na temperatura de bulbo seco, e aí eu pego o valor. Por exemplo, aqui 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16,7 aproximadamente. Ok? Então essa é a minha temperatura de ponto de orvalho. Tá ok? Bom, e como é que eu uso isso? Então eu preciso ter dois pontos. Com dois pontos, eu cruzo dois pontos e pego todas as outras informações. Tá? Aqui dessa carta ainda, a gente tem esta figura e esta régua aqui, que a gente não vai entrar em detalhe nesta aula, tá? A gente vai falar sobre isso aqui lá em processo psicrométrico, tá? Isso daqui tem a ver com o fator de calor sensível e a gente vê isso na próxima aula, tá? Na aula de processos psicrométricos que vai ter mais sentido lá, tá ok? Bom, vamos lá. Então, aqui é uma mesma carta, tá? A mesma informação, só que num formato um pouco diferente, tá vendo? Então, a mesma carta no nível do mar. Então, nota que todas elas vão ter a mesma informação, tá ok? Porém, né, tem um desenho um pouquinho diferente. Essa é a carta da Asher e essa é a carta, né, disponibilizada aí por outra entidade, ok? Tá? Mas todas têm a mesma informação. Tá? Então, aqui continuo tendo o bulbo seco. Aqui essa carta ela vai de -10 até 55. Tá? Aqui minha umidade, desculpa, aqui minha entalpia, né? Tá? Essas aqui são as linhas de entalpia. Ok? Aqui minha umidade relativa, então aqui 100% e vai diminuindo. Que mais? Aqui meu volume específico, então aqui tem um volume específico, 0,90, 0,85, 0,80, tá? Da mesma forma, né? Aqui estão as linhas, né, de temperatura de bulbo úmido, então aqui ó, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Da mesma forma, horizontalmente para a minha direita, eu tenho
a umidade absoluta e horizontalmente para a minha esquerda, quando chega lá na saturação, eu tenho a temperatura de ponto de orvalho, ok? Tá? Então, o jeito de utilizar é o mesmo, né? Aqui eu vou fazer um exemplo com vocês para mostrar como é que a gente usa a carta psicométrica, tá? Então vamos lá. Supondo, né, que eu tenho uma sala que está aí a uma atmosfera, ou seja, no nível do mar, ela está com 35 graus Celsius e uma umidade relativa de 40%, tá? Então eu quero para essa condição saber qual que é a umidade absoluta, qual que é a entalpia, qual que é a temperatura de bulbo úmido, qual que é a temperatura de ponto de orvalho e o volume específico do ar. A gente consegue fazer tudo isso calculando como a gente fez, né, nas outras aulas. Mas agora a gente vai fazer usando a carta. Tá? E aí eu sugiro você, né, tentar também fazer calculando para ver se o valor bate. Com certeza tem que bater. Tá? Então vamos lá. Então olha aqui. Ó. Primeira coisa, umidade absoluta. Então o que eu vou fazer? Vou cruzar as informações. Minha temperatura é 35 graus, né, e minha umidade relativa a 40%. Então olha lá. Uma atmosfera, ou seja, 101,325 kPa. Aqui está minha temperatura, 35, e aqui está minha umidade, 40%. Então eu cruzei essas duas informações. A partir de aqui, né, tendo esse ponto, eu vou horizontalmente para a minha direita, e aí eu vou conseguir encontrar então minha umidade absoluta. Tá? Então tá aí na minha umidade absoluta aproximadamente 14, né? Tá? 14 gramas de água por quilograma de ar seco. Gramas de vapor, né? Vapor de água por quilograma de ar seco. Tem que sempre tomar cuidado com a unidade, né? Então, neste caso, essa carta está com grama de vapor por quilograma de ar seco. Mas tem que sempre ficar atento aí na unidade da carta que você está utilizando, né? Ok, bom, ele quer agora, nesse caso, a entalpia. Então, para o mesmo ponto de cruzamento, 35 graus com 40% de umidade relativa, eu vou agora, paralelo às linhas aqui, né? Essa aqui é uma linha de entalpia, que também é linha de temperatura de bulbo úmido, né? Então eu vou subir paralelo a essas linhas até chegar na entalpia. Então vamos lá. Então aqui, né, a partir desse cruzamento, venho aqui, né, paralelo a estas duas linhas aqui, vou encontrar a entalpia. Tá? Então lá está a entalpia, valor 71,5 kJ por quilograma. Legal. Temperatura de bulbo úmido. Temperatura de bulbo úmido é aquela mesma linha da entalpia, só que eu vou parar onde? Vou parar na linha de saturação. Então vamos lá. Tá? Mesmo ponto e vou até a linha de saturação. Por que na linha de saturação? Porque a gente viu que a temperatura de bulbo úmido ela é uma tentativa de a gente coletar a temperatura de saturação adiabática. Então ele entra com uma temperatura, né, relembrando o nosso desenho, desculpa, vamos voltar aqui, né? Relembrando lá o nosso desenho do saturador adiabático, né? Então eu tenho aqui uma caixa, né? Aqui eu entro com uma temperatura T1, com uma umidade absoluta 1 e com uma umidade relativa 1, ele não está saturado. Aqui tem uma quantidade de água que é sempre alimentada, né? E ele caminha e chega aqui em T2, que é uma temperatura menor que T1, com uma umidade absoluta diferente, né? O maior, né? E com umidade relativa igual a 100%. Ok? Por isso que a gente vai até a saturação. Tá bom? Então, chegando lá, esse ponto aí vai ser a nossa temperatura de bulbo úmido. Então, 23,9 graus Celsius. Então, para essa condição de 35 graus Celsius e 40% de umidade relativa, a temperatura de bulbo úmido é 23,9 graus Celsius. Temperatura de ponto de orvalho, então, a partir daquele mesmo cruzamento, agora a gente vai horizontalmente para a nossa esquerda até chegar na saturação. Por que chegar na saturação? De novo, né? Tudo tem a ver com o que a gente revisou na termodinâmica e o que a gente viu de propriedade, né? Ele tem que representar a propriedade como ela é, né? Então, eu tenho aqui
uma condição onde o meu ar, né, o meu vapor presente no ar, ele está numa certa temperatura, no caso ele está 35 graus Celsius, ok? E aí eu vou resfriar ele até onde? Até chegar na linha de vapor saturado. Então por isso que eu tenho que ir até a saturação, porque o vapor saturado aqui representa a minha linha de 100% de umidade relativa. Então é isso que a gente vai fazer. Indo lá, chegou aqui no ponto, esse aqui é o meu ponto, que representa a minha temperatura de ponto de orvalho. Se eu tiver dificuldade, né, eu posso descer aqui, fazer uma linha vertical para baixo e vou achar o mesmo ponto, né? Tá? Fica um pouco mais fácil para ler às vezes. Então, aí está dando 19,3 graus Celsius, ok? Bom, e o volume específico, mesma coisa, a partir do que eu conheço, né? Preciso de sempre de 2 pontos, tá aqui, né? Então a minha umidade absoluta agora ela está entre 0,85 e 0,90. Eu preciso fazer aqui uma regrinha de 3, né, para poder chegar num valor. Tá? Então eu estou aqui entre este ponto e aí isso dá para a gente, então esse ponto aí, realizando as contas, né, 0,89 metro cúbico por, né, metro cúbico por quilograma de ar seco. Ok? Então a gente conseguiu, né, pegar todas as propriedades. A carta psicométrica, né, eu posso usar uma carta psicométrica e posso usar, né, um aplicativo, um software, que é a mesma coisa. Então aqui, né, esse aqui é um exemplo de um software que eu utilizo, né, tá? Mas existem aplicativos inclusive para celular, tá? Então aqui, ó, eu coloquei a pressão, nossa pressão 101,325 kPa, os dados de entrada, temperatura de bulbo seco com 35 graus e umidade relativa 40, e aqui são as informações de saída, tá? Então olha lá, 35, temperatura de bulbo úmido 23,9, igual que a gente encontrou, ponto de orvalho 19,3, umidade absoluta 14,13. Aqui a massa específica vai ser o inverso, né? Então é o inverso do volume específico, está aqui. A entalpia 71,5, né, aproximadamente, tá ok? E aqui ó, a gente tem até a pressão de vapor, né? E a pressão de ar seco. Se eu somar um com o outro, vai dar exatamente lá o meu 101,325 para essa condição dada. Tá ok? Tá, então eu posso utilizar de software, posso usar de aplicativo, mas lembra, por que, que a gente está fazendo, né? Por que, que então a gente fez os cálculos? Porque se você não conhece a teoria por trás da propriedade, aqui são só números, né? E aí eu posso pegar um aplicativo qualquer que está me passando valores errados e eu não vou saber nem confrontar, né? Então a ideia da gente saber como é que calcula a propriedade é para quê? Para que numa condição onde eu não tenho um aplicativo, não tenho um software, eu consiga fazer. E no caso de eu ter um aplicativo, um software, eu conseguir contestar aquele valor, né? Ter como ter uma noção se aquilo que eu estou fazendo está certo ou não, né? Então a gente precisa entender, né, como é que funciona, ok? Tá? Aqui, aproveitando esse desenho, né, essa carta psicométrica, a carta psicométrica ela ajuda a gente também, né, para a gente poder saber qual que é o caminho do ar, né? Então a gente vai lá em processos psicométricos usar bastante a carta porque aí já faz mais sentido pela rapidez e também para poder enxergar o que o ar, né, qual que é o comportamento do ar, né, num processo aí de climatização. E ela ajuda a gente também a responder algumas perguntinhas, né? Por exemplo, vamos supor, né, que eu queira saber o seguinte, né? Estou lá no nível do mar, né, que é 101,325 kPa, eu tenho duas condições. Eu saí, né, estou molhado e tenho duas condições possíveis. Temperatura de bulbo seco está a 25 graus Celsius, por exemplo, e a umidade relativa está a, por exemplo, 30%. Ok? Esse aqui é o meu caso 1.
E no meu caso 2, minha temperatura de bulbo seco é 20 graus Celsius e a minha umidade relativa, vou colocar aqui que eu estou a 50%. Então, entre essas duas condições, eu quero saber qual das duas condições uma pessoa que está com o corpo molhado vai sentir mais frio. Né? Então, olha lá, a carta vai me ajudar. Daria para eu fazer isso calculando lá pelas equações? Óbvio que sim. Aqui é só uma facilidade. Então, vamos ver o que acontece aqui. Bom, qual que é a condição que eu vou sentir mais frio? A condição que eu vou sentir mais frio é quando a temperatura de bulbo úmido estiver mais distante da minha temperatura corporal, tá? Por quê? Porque significa que, né, ali, né, lembra que a temperatura de bulbo úmido é saturação já, né? Tá? Então eu estou falando de saturação, né, do ar, né, da temperatura, né, de troca de calor, certo? Como ele tem 50% de umidade relativa e 30% de umidade relativa, ele vai absorver calor, certo? Tá? Ele vai absorver calor, não, desculpa, né? Vai absorver umidade, né, que está presente no seu corpo. E aí o que tiver menor temperatura tem um maior delta, então, ou seja, você vai transferir mais calor, né? Vai ter uma sensação de, de frio maior, né? Tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó, temperatura de bulbo seco para 25 e 30, então vamos pegar aqui 25, está aqui, ó, 25 com uma umidade relativa de 30. 30 está aqui, ó, é esse aqui. Opa. Então é essa posição. Para essa posição, a minha temperatura de bulbo úmido, eu vou subir aqui, ó, tá? Aqui não sei muito, né? Não muito reto aqui, porque eu não estou usando uma régua, né? Então, aqui é 10, 11, 12, 13, 14, aproximadamente, né? A minha temperatura de bulbo úmido está entre 14,5 graus Celsius. Ok? Tá. Agora vamos pegar lá para 20 com 50. Então, 20 graus Celsius está aqui. E 50% de umidade relativa está aqui, ó, né? Essa aqui é a minha linha de 50%. Tá? Então, olha lá. Subindo aqui. De novo, aqui é 10, 11, 12, 13, aproximadamente, tá? Aproximadamente 13,5 graus Celsius. Então, supondo, né, que a temperatura da superfície do meu corpo está a 35 graus Celsius, tá? Só para ficar fácil aqui para gente. Então, qual que é o maior delta? O maior delta não é nesse, né? O maior delta é nesse caso aqui, né? Então, o maior delta que eu tenho é para essa condição. Então, aonde eu vou ter a sensação de frio maior? Da condição aqui nesse, né, caso 2, aí onde eu tenho 20% de temperatura de bulbo seco e umidade relativa igual a 50%. Tá? Agora, vamos supor que a minha temperatura de bulbo seco fosse a mesma, mas minha umidade relativa agora fosse 60%. Né? 70, vamos colocar 70 para ficar um pouco mais distante. Né? Agora que ela fosse 70%. Então, olha lá, os mesmos 20, aqui é 50, 60, 70. Então, aqui é 70% de umidade relativa. Se eu subir aqui, ó, olha lá, aqui é 15, 16, aproximadamente 16,5 graus Celsius. Nesse caso agora, a temperatura de bulbo seco é menor do que a do caso 1, só que a temperatura de bulbo úmido é maior, tá vendo? Então agora a condição que eu sentiria mais frio, né, eu com o corpo molhado, né, e o ar numa dessas duas condições aí, né? Então, aonde que eu ia sentir mais frio? Agora eu ia sentir mais frio nessa condição, tá? Por quê?
porque o ar está com uma temperatura de bulbo úmido de 14,5, tá? Então, meu delta é maior, né? O meu delta é maior, ele vai roubar, né, a umidade, né, da minha pele e tem um delta maior. No caso aqui de 35 para 16, ele vai também absorver a umidade que está na minha pele, porém o delta é menor. Então a sensação de frio é menor. Ok? Então são, né, condições aí que a carta ajuda, né, facilita para a gente tirar a conclusão mais rápido, né? Tá? Então daria para fazer tudo isso usando as equações, mas leva um pouco mais de tempo. Ok? Bom, então aqui, né, voltando, né, para o nosso aplicativo, né, então esse daqui é um dos que você pode utilizar, existem outros, existem da Munters e tem alguns outros que você pode baixar no celular, enfim, tá? Mas lembra, o importante é que você consiga, através das equações que você já conhece, consiga conferir se aquele aplicativo, né, se ele é válido ou não, tá? Existem casos aí de aplicativos que não são muito, né, confiáveis, então a gente precisa conhecer, né, as equações para poder tirar, né, conclusão, ok? Bom, para fazer essa aula para vocês, né, eu utilizei essas referências, tá? Então aqui está o livro do Cengel, de termodinâmica, livro do Hélio Creder, né, instalações de ar-condicionado, e do Stoker e do Jones, que é refrigeração e ar-condicionado. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido, né, e aí na próxima aula, então, a gente continua o nosso curso. Até mais.